Em Mateus capítulo 24, quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se os discípulos para mostrarem a estrutura do templo. Jesus disse: "Vede tudo isso? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubado." Então os discípulos lhe perguntaram: "Senhor, quando serão essas coisas? Que sinal haverá de tua vinda e do fim do mundo?" Jesus disse: "Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis guerra, rumores de guerra. Olhai, não vos assustei, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Portanto, se levantará nação contra nação, reino contra reino. Haverá fome, peste, terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio de dores." Todos os anos a Terra passa por catástrofes como terremoto, fome, peste e guerra. Mas no ano de 2021 isso tem aumentado de uma forma assustadora. Começamos pelo conflito entre israelenses e palestinos, onde o gatilho para a nova escala de violência teve origem nas ameaças de despejo de famílias palestinas de Sheikh Jarrah, um bairro fora dos muros da cidade velha de Jerusalém. Jerusalém é um ponto turístico religioso sagrado para as três grandes religiões monoteístas: o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. Houve a violenta repreensão de palestinos por parte da polícia israelense durante o Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, culminando com o uso de gás lacrimogêneo e de granadas dentro da mesquita de Al-Aqsa, o lugar mais sagrado para os muçulmanos depois de Meca e Medina. Os palestinos protestavam em solidariedade às famílias ameaçadas de despejo. Foi então que o Hamas, o grupo extremista palestino que controla a faixa de Gaza, resolveu dar um ultimato a Israel para remover suas forças do complexo de Al-Aqsa e de Sheikh Jarrah. Israel não acatou a ordem e o Hamas então começou a disparar foguetes contra as cidades israelenses. As dezenas de foguetes são quase todos interceptados pelo poderoso sistema israelense de interceptação de mísseis chamado Domo de Ferro. Enchentes na Turquia deixam dezenas de mortos. As enchentes que varrem a Turquia próximo ao Mar Negro já deixaram ao menos 31 mortos, informou nesta sexta-feira, 13/8, a Agência de Gestão de Catástrofes e de Situações de Emergência, a AFAD. O país vive catástrofe provocada por dois climas extremos. No norte, as inundações que levaram casas, pontes, carros e afetaram a infraestrutura de centenas de comunidades. Cerca de 330 aldeias estão sem a energia elétrica. No sudoeste, o problema são os incêndios florestais, considerados os mais graves da história do país, que já deixaram ao menos 8 mortos desde 28 de julho. Terremoto no Haiti. O terremoto que atingiu o Haiti no sábado, dia 14, afetou o funcionamento de linhas telefônicas e provocou bloqueios de algumas estradas. O epicentro do abalo ocorreu na cidade de Les Cales, cerca de 130 quilômetros de distância da capital Porto Príncipe. Caos e medo no Afeganistão. Em abril deste ano, o presidente dos Estados Unidos anunciou o retorno de todas as tropas americanas que estavam no Afeganistão havia 20 anos. Em 6 de julho de 2021, os militares informaram que sua retirada estava mais de 90% concluída. Em uma ofensiva que começou há 2 semanas, o Talibã avançou sobre Cabul e anunciou ter tomado o palácio presidencial depois da fuga do presidente pró-Ocidente. O grupo também assumiu o controle de 2 prisões perto da capital, libertando milhares de prisioneiros. Em Cabul, a população enfrenta o medo. Lojas fecharam, os bancos estão lotados de pessoas querendo sacar dinheiro e as ruas ficaram lotadas de veículos tentando sair da cidade. Após várias horas de cerco nos arredores da cidade, o Talibã ordenou que seus combatentes entrassem em Cabul no domingo. Quando isso aconteceu, centenas de moradores de Cabul tentaram sair da cidade com os pertences que conseguiam reunir. Muitos tentavam escapar de Cabul a pé por medo de retaliações por parte de combatentes do Talibã e pela incerteza diante de uma potencial onda de violência.
Durante todo domingo, as pessoas fizeram longas filas em frente aos bancos em Cabul para sacar dinheiro, com medo do confisco de suas economias. Mulheres temem que pode acontecer com suas vidas sob o governo islâmico do Talibã. E tudo isso que está acontecendo no mundo é o cumprimento da palavra de Deus. Mas Jesus disse que isso era apenas o princípio de dores. Além desses sinais, ele também disse: por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Todos esses sinais, todos esses eventos, é o princípio de dores. Nós vemos o cumprimento da palavra de Deus, é filho contra pai, é pai contra mãe. Porém, a igreja de Cristo, aqueles lavados e redimidos do sangue do Cordeiro, Jesus disse que ele nos livrará da grande tribulação. Por isso, meu irmão e minha irmã, você que está ouvindo esta mensagem, ore a favor desses povos, ore a favor dessas pessoas, para que Deus tenha misericórdia deles. E também prepara a tua vida. Jesus está voltando. Se ele vier hoje para você, você está preparado?